Bom dia, boa tarde, boa noite, escolhidos e escolhidas. Sejam todos muito bem-vindos, minha gente, a mais um episódio do nosso Café com Propósito. Eu me chamo Dani Eu me chamo Lesca. Alexandre Para Martins. você que acabou de chegar no nosso episódio, é o primeiro contato que você tem com o programa Café com Propósito, com o canal Martins Lessa. Estamos hoje no episódio 255 da nossa 250. jornada do propósito. Hoje nós estamos meditando no Evangelho de João da Bíblia, né? Então, João, capítulo de número 13. E o tema do nosso episódio de hoje é liderança servidora. Descobrindo o amor ágape. É um tema Forte, muito viu? forte. Eu tenho certeza que Deus ele tem uma palavra profunda para o seu coração. E quero te dizer que todos os dias tem vídeo nesse canal onde a gente ajuda você a viver o teu propósito com Deus à luz da Bíblia, tendo a Glória a partir Deus. desse propósito uma vida completamente transformada. Amém? E hoje a gente vai meditar de uma forma profunda no Evangelho de João, no capítulo 13. Mas antes da gente iniciar a leitura da Bíblia, eu quero te perguntar se você, em algum momento da sua vida, se perguntou sobre a verdadeira essência da liderança. O que realmente significa para você ser um líder aos olhos de Deus? Eu já me fiz muitas vezes essa pergunta, sabe? E talvez essa pergunta hoje esteja aí na sua mente. E se você faz essas perguntas ou, enfim, já passou isso na sua mente, você está no lugar certo. Porque no episódio de hoje nós vamos mergulhar profundamente no Evangelho de João, no capítulo 13, onde a gente vai encontrar aqui uma passagem incrível da palavra do Senhor, extremamente rica e que vai revelar uma verdade profunda para cada um de nós, Amém. que é a verdadeira liderança servidora e o amor ágape. Amém? E se você ainda Amém. não é inscrito no nosso canal, né, Exatamente. amor? Se você não é inscrito no canal, se inscreva no canal, ativa o sininho e também curte o vídeo para você nos ajudar aí o YouTube também propagar o nosso vídeo aos quatro cantos da terra. Vamos falar de Deus aí para todo mundo, amém? Amém. Vamos iniciar a leitura de hoje, vou botar aqui a Bíblia na tela. Lembrando, pessoal, que a nossa tradução é na nova tradução da linguagem de hoje, né, da Bíblia. Então vamos lá. João 13. Faltava somente um dia para a festa da Páscoa. E Jesus sabia que tinha chegado a hora de deixar este mundo e ir para o Pai. Ele sempre havia amado os seus que estavam neste mundo até o fim. Vou ler de novo. Faltava somente um dia para a festa da Páscoa. Jesus sabia que tinha chegado a hora de deixar este mundo e ir para o Pai. Ele sempre havia amado os seus que estavam neste mundo e os amou até o fim. Amém? Jesus e os seus discípulos estavam jantando. O diabo já havia posto na mesa, na cabeça de Judas, filho de Simão Iscariotes, a ideia de trair Jesus. Jesus sabia que o Pai lhe tinha dado todo o poder e sabia também que tinha vindo de Deus e ia para Deus. Então se levantou, tirou a sua capa, pegou uma toalha e amarrou na cintura. Em seguida, pôs água numa bacia e começou a lavar os pés dos discípulos e a enxugá-los com a toalha. Quando chegou perto de Simão Pedro, este lhe perguntou: Vai lavar os meus pés, Senhor? Jesus respondeu: Agora você não entende o que estou fazendo, porém mais tarde vai entender. O Senhor nunca lavará os meus pés, disse Pedro. Se eu não lavar, você não será mais meu discípulo, respondeu Jesus. Então, Senhor, não lave somente os meus pés, lave também as minhas mãos e a minha cabeça, pediu Simão Pedro. Aí Jesus disse: Quem já tomou banho está completamente limpo e precisa lavar somente os pés. Vocês todos estão limpos, isto é, todos menos um. Jesus sabia quem era o traidor. Foi por isso que disse: Todos menos um. Depois de lavar os pés dos seus discípulos, Jesus vestiu de novo a capa, sentou-se outra vez à mesa e perguntou: Vocês entenderam o que eu fiz? Vocês me chamam de mestre e de senhor, e têm razão, pois eu sou mesmo. Se eu, o Senhor e o Mestre, lavei os pés de vocês, então vocês devem lavar os pés uns dos outros, pois eu dei o exemplo para que vocês façam o que eu fiz. Eu afirmo a vocês que isto é verdade. O empregado não é mais importante do que o patrão, e o mensageiro não é mais importante do que aquele que o enviou.
Já que vocês conhecem esta verdade, serão felizes se a praticarem. Não estou falando de vocês todos. Eu conheço aqueles que escolhi, pois tem de se cumprir o que as Escrituras Sagradas dizem. Aquele que toma refeições comigo se virou contra mim. Digo a vocês agora, antes que aconteça, para que quando acontecer, vocês creiam que eu sou quem sou. Eu afirmo a vocês que isto é verdade. Quem receber aquele que eu enviar estará também me recebendo. E quem me recebe, recebe aquele que me enviou. Depois de dizer isso, Jesus ficou muito aflito e declarou abertamente aos discípulos: Eu afirmo a vocês que isto é verdade. Um de vocês vai me trair. Então eles olharam uns para os outros, sem saber de quem ele estava falando. Ao lado de Jesus estava sentado um deles, a quem Jesus amava. Simão Pedro fez um sinal para ele e disse: Pergunte de quem o mestre está falando. Então aquele discípulo chegou mais perto de Jesus e perguntou: Senhor, quem é ele? É aquele a quem vou dar um pedaço de pão passado no molho, respondeu Jesus. Em seguida pegou um pedaço de pão, passou no molho e deu a Judas, filho de Simão Iscariotes. E assim que Judas recebeu o pão, Satanás entrou nele. Então Jesus disse a Judas: O que você vai fazer, faça logo. Nenhum dos que estavam à mesa entendeu por que Jesus disse isso. Como era Judas que tomava conta da bolsa do dinheiro, alguns pensaram que Jesus tinha mandado que ele comprasse alguma coisa para a festa ou desse alguma ajuda aos pobres. Judas recebeu o pão e saiu logo, e era noite. Quando Judas saiu, Jesus disse: Agora a natureza divina do homem é revelada. Do E Filho por do Homem. Agora a natureza divina do Filho do homem é revelada. E por meio dele é revelada também a natureza gloriosa de Deus. E se por meio dele a natureza gloriosa de Deus for revelada, então Deus revelará em si mesmo a natureza divina do Filho do homem. E Deus fará isso agora mesmo. Meus filhos, não vou ficar com vocês por muito tempo. Vocês vão me procurar. Mas eu digo agora o que já disse aos líderes judeus: vocês não podem ir para onde eu vou. Eu lhes dou este novo mandamento: amem uns aos outros, assim como eu os amei. Amem também uns aos outros. Se tiverem amor uns pelos outros, todos saberão que vocês são meus discípulos. Simão Pedro perguntou a Jesus: Senhor, para onde é que o Senhor vai? Jesus respondeu: Você não pode ir agora para onde eu vou. Um dia você poderá me seguir. Pedro tornou a perguntar: Senhor, por que agora eu não posso segui-lo? Estou pronto para morrer pelo Senhor. Está mesmo? Perguntou Jesus. Pois eu afirmo a você que isto é verdade. Antes que o galo cante, você dirá 3 vezes que não me conhece. Amém? É forte. Amém, gente. Palavra abençoada. Quando a gente fala de liderança servidora e como que a gente descobre, né, o amor ágape que nós mencionamos no tema desse episódio, além da gente ter meditado de uma forma muito profunda, né, no texto de João, no capítulo 13, eu quero trazer ainda também o contexto histórico desse capítulo. O contexto do Evangelho de João em si, né? A gente vê uma forma diferente de trazer a mensagem de Jesus. E o episódio de hoje, de uma forma mais específica, a gente tem aqui muitos significados, muita emoção, sabe? É uma palavra tão forte, essa situação, né, que a gente medita agora. A gente está falando verdadeiramente da última semana de vida de Jesus na Terra. Quando esse fato aconteceu, a gente tem essa referência, por quê? Porque depois disso, hoje a gente até festeja, né, celebrado a paixão de Cristo. Então, nesse capítulo de hoje, João, ele relata a última ceia de Jesus com os seus discípulos, que acontece pouco antes da celebração da Páscoa judaica, né? Então, o capítulo 13, ele é principalmente conhecido pelo ato de Jesus lavar os pés dos seus discípulos. E se a gente for olhar para essa ação, gente, é uma ação surpreendente e humilde, e que viria
pelos dias de hoje, né, por tantos séculos aí que foram se passando, ilustrar esse amor servil que Jesus ele tinha por seus seguidores. E isso também traz para a gente estabelecer, sabe, um exemplo para cada um de nós, não só para os discípulos, mas para nós também que seguimos a Jesus, demonstrando através desse ato liderança, e que a liderança ela não está necessariamente enraizada em eu sou líder, então eu estou acima de todos. Não. Aqui, essa liderança, a raiz dela é de servir um ao outro, sabe? De ser um líder que serve. Além disso, nesse capítulo a gente também vê quando Jesus ele prediz, né, a traição de Judas Iscariotes e a negação de Pedro, né? É muito interessante porque quando Pedro diz que, como assim, Senhor, não vai ser eu que vou fazer isso, ele diz, será que você está mesmo, né? Será que você é essa pessoa que você está dizendo? Será que você vai fazer isso mesmo? E aí ele diz, olha, eu te digo em verdade isso, antes que o galo cante, você vai me negar 3 vezes. Então, Forte. quando a gente olha para essa parte da palavra, gente, cada um desses eventos, eles acrescentam no texto, quando você está lendo, uma tensão e, óbvio, né, uma antecipação a toda essa narrativa, enquanto a gente vai lendo e entendendo que está próximo de quê? Da crucificação de Jesus, e a gente vai chegar lá. Então, em termos de contexto, né, histórico, olhando hoje, quando a gente medita sobre essa palavra para um tempo que hoje nós estamos vivendo de tensão diante de tantas incertezas da vida, eu quero te dizer que onde Jesus estava sendo tentado, ali, naquele momento também ele passou por provações. Imagina só ter que preparar seus discípulos para o que estava por vir e ter que se preparar para o que estava por vir, né? E isso torna o capítulo 13 do Evangelho de João particularmente comovente e poderoso. E ainda falando desse tema de liderança servidora, descobrindo esse amor ágape, eu hoje listei para nossa meditação 3 chaves poderosas quando a gente fala desse amor ágape, como que eu descubro esse amor, né? E primeiro tópico, a primeira chave de hoje é o servo é o maior. O servo é o maior e a gente vai meditar exatamente no versículo 14 e 15 que diz: Se eu, o Senhor e o Mestre, lavei os pés de vocês, então vocês devem lavar os pés uns dos outros, pois eu dei o exemplo para que vocês façam o que eu fiz. E aqui a gente começa refletindo sobre a humildade e o serviço de Jesus. O que esse serviço ilustra para nós nos dias de hoje? Naquele momento em que Jesus estava fazendo aquilo que ele estava fazendo, que era lavar os pés dos discípulos, ele estava mostrando a verdadeira liderança no reino de Deus. Uma liderança que não está no poder do braço ou o fato de eu estar em uma posição acima dos outros. Não, essa liderança que Jesus ele mostra através desse ato que ele faz com os discípulos é o servir, sabe? Lavar os pés dos seus discípulos é um trabalho, gente, para servos fazerem. E Jesus, ele se colocou como servo, para que eles entendessem que o propósito de Deus, quando os chamou e os escolheu, acima de todos os outros, é que eles pudessem contribuir com o reino de Deus, servir pessoas, né? Servir em amor. E isso traz para a gente uma demonstração da grandeza que Deus ele é e que o reino dele dispõe para cada um de nós, sabe? Que a gente possa ser alcançado nesse servir um ao outro, não pela dominação ou pelo poder, mas sim em amor, esse amor ágape que a gente fala hoje. Então que você possa se desafiar diariamente. E eu desafio hoje você a buscar oportunidades de você servir a outras pessoas na sua vida. Às vezes você acha que é uma coisa complicada, que é difícil. Gente, isso pode ser tão simples como você ajudar, por exemplo, o seu vizinho com compras no supermercado, trazer uma sacola, ajudar uma senhora que está carregando ali algo pesado. Você pode conduzir essa ajuda, né? Oferecer o seu trabalho voluntário na igreja que você congrega, a servir pessoas. Tem inúmeros departamentos na igreja onde você também pode fazer essa prática de servir,
de ser esse servo, sabe? E que você possa, através desse ato, entender que Deus, ele está trabalhando também na sua vida. Porque quando a gente diz que a gente ama a Deus, a gente sempre fala aqui no Café com Propósito, servir a Deus é amar pessoas. Se eu amo, eu sirvo. Eu não tenho como amar e não servir, entende? Então lembre-se que servir é uma forma de mostrar o amor de Deus e de seguir o exemplo de Jesus. Amém? A segunda chave de hoje é o amor incondicional. Nós vamos meditar no verso 34 e 35, que fala exatamente acerca desse amor. Eu lhes dou esse novo mandamento. Jesus fala, para os seus discípulos. Amem uns aos outros, assim como eu os amei. Amem também uns aos outros. Versículo 35. Se tiverem amor um pelos outros, todos saberão que vocês são meus discípulos. Glória a Deus. Jesus, ele deixa um novo mandamento. Amar uns aos outros como ele nos amou. O amor que Jesus, ele demonstra, gente, ele não é um amor superficial, sabe? Mas ele é um amor profundo, abnegado, sabe? Ele abnegou a própria vida, ele abriu mão da vida dele. Entende? Jesus, ele veio e a gente nunca pode esquecer disso. Ele se tornou sacrifício, holocausto pelas nossas vidas. Então, esse amor, é desse amor que ele não só tem, como ele deseja que a gente tenha também no reino dele, nessa missão de estar na terra e de alcançar vidas. E que você possa rever hoje, por exemplo, as suas relações e considere como que você pode amar melhor as pessoas que hoje fazem parte da sua vida. Pergunte a si mesmo: estou realmente amando os outros como Jesus me ama? Isso é uma pergunta que é para estar na nossa cabeça todo dia. Peça para Deus que Ele te ajude a amar os outros da forma mais abnegada e até mesmo sacrificial possível, porque eu creio que Deus se agrada quando a gente se dispõe a viver e a desfrutar desse amor ágape que Jesus ele menciona. A terceira chave de hoje é a coragem de enfrentar a realidade. E quando a gente fala dessa coragem de enfrentar a realidade, no versículo 21 diz: depois de dizer isso, Jesus ficou muito aflito e declarou abertamente aos discípulos: eu afirmo a vocês que isso é verdade. Um de vocês vai me trair. Gente, Jesus, mesmo sabendo da traição que enfrentaria, ele escolhe permanecer fiel ao seu propósito. Ele nos mostra que mesmo diante das adversidades mais difíceis que a gente vem enfrentar, nós podemos permanecer fiéis ao nosso chamado. Então, que você possa enfrentar a realidade da sua vida, porque nós temos que enfrentar desafios na vida. E mesmo quando for essa realidade uma realidade tão dolorosa, você olha e diz assim: meu Deus, isso dói tanto. Seja honesto sobre as suas lutas, sobre as suas dificuldades, mas também sobre a esperança. Existe a esperança, você pode sonhar. Não fuja da verdade, mas enfrente com coragem, sabendo que Jesus também enfrentou a realidade da cruz por amor a você. Então, quando eu lembro o que Jesus fez por mim, eu digo: Senhor, eu estou aqui, Pai. E eu estou aqui porque um dia o Senhor decidiu me amar primeiro. Deus chamou primeiro. A gente diz que a gente ama Jesus, mas se a gente for parar para refletir, a gente ama Jesus porque Ele nos amou primeiro. Louvado seja Deus. Eu quero trazer uma analogia que a gente pode usar com a meditação da palavra que nós fizemos hoje, que é a analogia do médico que serve, que está ali a serviço dos seus pacientes. E assim como um médico, Jesus aqui, nessa analogia e na nossa vida, Ele é o nosso grande médico. Ele serviu à humanidade. Nessa sociedade que eu e você nós estamos, muitas das vezes nós percebemos que os líderes, eles estão em uma posição elevada, na verdade, desfrutando de poder, de autoridade. Entretanto, um médico, apesar de possuir um alto nível de conhecimento e habilidade, é, em essência, um servo, se a gente for parar para pensar. Eles se dedicam ao cuidado dos outros, muitas vezes colocando o que? As necessidades dos pacientes acima das deles, sabe? Às vezes, eles até mesmo arriscam a sua própria vida, a sua saúde no bem-estar para curar e salvar vidas. E nessa analogia que a gente está trazendo hoje, nós podemos ver a liderança servidora de Jesus
que traz como um exemplo tão forte de serviço quando ele lava os pés dos seus discípulos, como a gente acabou de meditar em João 13, sendo o mestre e também Senhor. Ele se rebaixou ao nível de um servo, demonstrando um amor ágape, um amor Glória a sacrificial Deus. e incondicional. Da mesma forma, nós somos chamados a amar e a servir uns aos outros, seguindo o exemplo de Cristo. Nosso exemplo é Cristo, ele é o nosso espelho, sabe? Esse é o nosso propósito como cristãos e a essência do nosso chamado: servir, servir. Aplicando isso na nossa vida de uma forma prática, nós somos desafiados, sim, a pensar em maneiras pelas quais nós podemos servir uns aos outros na nossa vida. Talvez isso signifique fazer algo para ajudar um colega de trabalho, ou até mesmo dedicar algum tempo para trabalhar o voluntariado na sua comunidade, na igreja que você faz parte. Cada ato de serviço, gente, não importa pequeno seja, você acha que é tão pequenininho, eu preciso te dizer que é uma demonstração do amor de Cristo e uma maneira de cumprir o nosso propósito com Deus, amém? E que você medite sobre essa analogia. Eu ainda também quero colocar um para casa de hoje, e que esse para casa a gente sempre traz essa atividade para que você não fique só em ficar na escuta, ouvir essa mensagem, mas que você possa trazer à existência essa palavra na sua vida. É por isso que a gente tem atividades práticas para casa. E que nessa semana, essa semana que você está vivendo, você possa se desafiar, desafie você mesmo. Busque maneiras específicas de servir alguém na sua vida, sabe? Pode ser uma pessoa da sua família, pode ser um amigo, um colega de trabalho, ou até mesmo uma pessoa que você não conhece, um estranho, sabe? Lembre-se que o serviço, ele não precisa ser algo grande ou até mesmo dramático, gente, não. Pode ser tão simples quanto ajudar alguém, uma pessoa até que você não conhece. Atravessar a rua, uma pessoa que você tá lá, vendo aquela pessoa tentando atravessar a rua, mas você tá vendo que ela tá com uma dificuldade, você pega na mão, conduz ela e atravessa, você tá servindo, sabe? Fazer uma refeição para um vizinho seu, ou apenas ouvir alguém que está passando por um momento difícil, se permitir escutar aquela pessoa, sabe? E que você possa também manter sempre no teu caderno, no teu diário, né, no teu bloco de notas de anotações, um registro de todas as maneiras que você tem servido aos outros durante essa semana. Isso vai te ajudar a refletir sobre os impactos dessas ações, não apenas sobre aqueles que você serviu, mas também sobre você mesmo. É provável que você perceba que ao servir os outros, você está recebendo bênçãos do Senhor. Nada que a gente faz para o reino de Deus, a gente faz de qualquer maneira e principalmente a gente não faz achando que vai ficar por isso mesmo. Deus, ele traz recompensas do céu para a nossa vida. Então a gente tem que fazer por amor, a gente tem que dar o nosso melhor e a gente tem que fazer sem esperar a recompensa das pessoas, sabendo que a nossa recompensa, ou seja, o nosso galardão, ele vem do Senhor. Deus, ele sempre vai nos recompensar por tudo que a gente faz para o nome dele ser glorificado nessa terra. Então, que você possa no final dessa semana reservar também um tempo para você compartilhar suas experiências desse serviço, né? De fato servir aos membros da sua comunidade, a pessoas que você não conhece, e que você possa partilhar como foi essa experiência para você e o que o Senhor ministrou ao teu coração ao longo dessa semana acerca dessa atividade que nós estamos propondo. E isso pode ser também um momento que você está ali também encorajando pessoas, porque quando a gente partilha as nossas experiências, a gente está não só glorificando o nome do Senhor, mas a gente está encorajando outras pessoas também a fazer o mesmo, e assim Deus alcança essas outras pessoas. Exatamente. E elas são transformadas pelo poder do nome de Jesus. Amém? E eu preciso te dizer que essa atividade, ela não é apenas para permitir que você faça por fazer. Não, eu sempre falo, as atividades que a gente propõe no Café com Propósito é para que você intensamente compreenda e viva o propósito de Deus na sua vida. À medida que você vai fazendo as aplicações práticas e você vai exercitando, né, fazendo os para casas que a gente sempre conduz aqui no canal, você pode ter certeza
que você já está desfrutando da jornada do teu propósito. Glória a Deus. E esse exemplo de hoje é essa liderança servidora de Jesus, sabe? Uma maneira prática para que eu e você nós possamos desfrutar dessas riquezas espirituais que o Senhor tem para nós. E assim a gente descobre de uma forma mais profunda esse amor ágape. A gente ajuda outras pessoas a se conectar também em profundidade com o propósito delas à luz da Bíblia. Amém, gente? Então essa foi a Amém. palavra do Senhor para o dia de hoje. Nós agora vamos orar, vamos Glória a agradecer Deus. a Deus por essa palavra. Feche os teus olhos aonde você está. O Alexandre vai estar orando por nós em Amém, nome de Senhor. Jesus. Pai querido, amado Senhor, obrigado, Deus, por mais um dia, Obrigada, Senhor. Deus. Obrigada, Obrigado, Jesus. Pai, por estarmos aqui em mais um episódio do nosso Café com Propósito, Deus. Obrigada, Que nós Deus. possamos, Pai, seguir o Teu exemplo, Senhor, de servir, de amar as pessoas, Pai, Amém, de viver o Deus. Teu propósito, Senhor. Que o Senhor possa cada dia capacitar aqueles que nos acompanham aqui, Jesus, no Em nosso nome de programa. Jesus, ó Que o Senhor Deus. possa, Pai, dar essa mentalidade a eles, Senhor, a Tua mentalidade, Pai, de servo, Senhor. Que a gente possa, Pai, abençoar outras pessoas. Pois Em nós nome de sabemos, Jesus, ó Senhor, Pai. que a recompensa não vem da terra, mas sim a recompensa vem do céu. É verdade, Deus. Sabendo, Pai, que nós também não devemos fazer aquele chamado sacrifício de tolo, mas sim que a gente possa fazer, Pai, aquilo de coração, a gente possa fazer aquilo, Pai, sem nos prejudicar, Senhor. Que nós Em nome de possamos Jesus, servir ao ó nosso Pai. próximo da maneira que nós pudermos, Senhor. Em nome de Algumas Jesus, ó pessoas vão ter Deus. condições de dar financeiramente, outras pessoas vão ter condições de dar aconselhamentos espirituais, É palavras verdade, de Deus. esperança, que nós possamos servir, Pai, da nossa forma, Deus. Que nós possamos servir para a tua honra e para a tua glória, e não para a Aleluia, nossa, Deus. Jesus. Glória a Deus. Pai, abençoe, Jesus, todos aqueles que nos acompanham, nos abençoa também, nos livra de Abençoa, todo mal, Jesus. Em livra nome eles de também de Jesus, todo ó Pai. mal, capacita, transforma, Pai, cada um. Faz o teu milagre na Em vida nome deles, de Senhor, Jesus, que ó eles Pai. possam, Pai, abençoar outras mais vidas ao redor desse mundo, Em Jesus. nome de Jesus, ó Deus. Fica conosco, Pai, que o Senhor possa nos perdoar pelos nossos pecados, Em nome de que nós Jesus. possamos, Pai, seguir a cada dia, dando um passo contigo rumo ao nosso propósito, Senhor. Muito obrigado, Pai, por todos que nos acompanham. Muito obrigado, Senhor, pela vida da minha esposa. Muito obrigado, Pai, por esse canal, por esse programa, Pai. Que há 255 dias estamos aqui Glória a Deus. fazendo ele, Senhor. E que amanhã nós possamos estar aqui de volta em A mais um glória do teu nome, ó episódio para a Deus. tua honra e para a tua glória do nosso Café Em com nome de Propósito. Jesus, ó Assim, Pai. Pai, essa oração que eu te faço, Senhor, e desde já eu te agradeço. Em nome Em de nome Jesus. de Jesus. Amém. Amém. Que você, no nome de Jesus, declare seu amém Glória a aonde você Deus. está. Saiba que no momento em que a gente busca a Deus, a gente vai encontrar Ele. Sempre que você buscar o Senhor, você vai o encontrar. Sempre que você invocar Ele, Ele vai estar perto de você. Isso significa que Ele está pronto para ouvir sua oração. Então, ora, pede ao Senhor para Ele te ajudar, pede ao Senhor para Ele guiar você na tua jornada, no propósito que Ele tem para a sua vida, e tenha certeza que você vai chegar ao destino final dessa jornada. Está lá do outro lado da eternidade com Cristo Jesus. Glória a E Deus. até lá, o Senhor está nos moldando, nos forjando, nos lapidando, para o nome dele ser glorificado na nossa vida. Amém? Amém. E se você gostou desse episódio de hoje e você quer desfrutar mais, saber mais sobre a jornada do propósito, eu quero te dizer que neste canal, gente, tem mais de 250 vídeos Glória a sobre a Deus. jornada do propósito. A gente tem séries fantásticas aqui. A gente já completou toda a leitura dos livros poéticos da Bíblia, ou seja, você vai encontrar a playlist de Jó nesse canal, a playlist completa de Provérbios, Salmos, né? Eclesiastes, Cantares. E hoje nós estamos deixando aqui agora, ó, a lista completa dos dois episódios que a gente está fazendo As duas e séries. duas séries, é verdade, as duas séries. Uma série a gente está em andamento, que é a série de João, e a outra é a de Salmos. Mas antes da gente deixar listado, se você ainda não se inscreveu no nosso canal, o que você está esperando? Se inscreve no canal, ativa o sininho para você receber todas as notificações e deixa o like. Para você é só um botão like, mas para a gente ele é muito importante porque através do seu like a plataforma, né,
o canal, o YouTube entende que o conteúdo é bom e envia para mais pessoas esse Exatamente. conteúdo. Então deixa o like, tá bom? E assim você também tá ministrando sobre a vida de outras pessoas. Você também pode compartilhar nas suas redes sociais, no seu grupo de amigos, no grupo da família. Então compartilhe nas suas redes sociais. Vamos fazer aí essa corrente do bem, convidando, chamando, encorajando outras pessoas a viverem o propósito delas à luz da palavra de Deus. Amém. Amém? E assim tendo, obviamente, suas vidas transformadas. Bom, e aqui está ficando agora a playlist completa do Evangelho de João. Hoje nós estamos no capítulo 13, mas se você clicar aqui, vai para desde o capítulo 1. E a gente vai deixar também listado aqui. Aqui. A gente vai também deixar listado o livro de Salmos Amém. completo, os 150 salmos. Você tira dias aí, vai maratonando, porque a série tá fantástica. Que Deus te abençoe. E até amanhã em mais um episódio do nosso Café com Propósito. Até amanhã, se Deus quiser. Tchau, tchau.